próximo tipo celular que nós vamos aprender a classificar e entender as suas alterações são os linfócitos. Os linfócitos são distribuídos na corrente sanguínea igualmente aos neutrófilos. E a maioria dos linfócitos circulantes são os linfócitos T, porque a gente sabe que nós temos uma divisão. Nós temos linfócitos T e nós temos linfócitos B. Os linfócitos T a gente costuma chamar de células apresentadoras de antígeno e também de citotoxicidade. Os linfócitos B, por sua vez, eles são responsáveis por produzir as imunoglobulinas, que a gente chama de anticorpo. Eles circulam livremente entre os vasos sanguíneos e linfáticos, e é importante a gente enfatizar que eles são o único tipo celular leucocitário que consegue ficar fazendo esse movimento de entrada e saída do vaso sanguíneo para o vaso linfático. Bem, quando eu tenho aumento do número de linfócitos circulantes, eu vou classificar tecnicamente como uma linfocitose. E essa linfocitose, ela pode vir exclusivamente de uma estimulação antigênica. O que é isso? Quando nós vacinamos um animal, o que a gente espera? Que ele produza anticorpo para, quando ele for desafiado por aquele antígeno, ele tenha anticorpo suficiente para matar aquele micro-organismo. Então, quando a gente vacina um animal, a gente espera que ele tenha uma linfocitose. E essa linfocitose é devido a essa estimulação antigênica, que nesse caso não indica nenhuma doença. Mas para eu poder interpretar adequadamente esse resultado, eu preciso saber da história do animal. Ela pode ocorrer também na cascata do processo inflamatório, normalmente, e em distúrbios linfoproliferativos, quando eu tenho algumas doenças do tecido linfóide, principalmente os linfomas e as leucemias linfocíticas. Em contrapartida, nós também podemos ter a diminuição do número dessas células circulantes, que eu vou chamar tecnicamente de linfopenia. A linfopenia, ela pode estar presente no estresse, e aí também a gente vai comentar posteriormente, mas ela também é um sinal marcante quando eu tenho infecção sistêmica aguda por vírus. E isso é muito interessante porque ela caracteriza uma infecção viral, quando eu tenho a linfopenia, mais outros achados no leucograma. Nós também podemos ter a linfopenia por depressão e por lesões nos linfonodos, que estão relativamente relacionados. Porque quando eu lesiono o linfonodo, que é onde se tem também a maior parte da produção dessas células, eu posso ter quadros de linfopenia por diminuição, por lesões, e a depressão por uso de corticosteroides e outros medicamentos, como as quimioterapias, que podem diminuir a produção dessas células. Nós temos também na cascata inflamatória, por fim, a cascata clássica inflamatória, nós temos os monócitos, que têm uma ação tanto fagocitária quanto fagocítica, ou seja, ele fagocita debris celulares e antígenos, como também vão fagocitar células com defeito ou células doentes, que é a ação que a gente chama de fagocítica. Ele também tem a sua comprovação de ter efeito citotóxico em células tumorais. E ele serve de regulador da inflamação. Ele é a última célula que chega no processo inflamatório, normalmente para fazer a limpeza quando se tem debris celulares, células danificadas, e com isso ele regula o processo inflamatório. É importante a gente salientar que os monócitos, em todas as espécies, o valor de referência que a gente utiliza é sempre do 0 para cima. Então, no caso de monócitos, não existe diminuição do seu número, e sim só o seu aumento que vai ter um valor clínico para a gente. Então, quando nós temos o aumento do número de monócitos, nós vamos chamar de monocitose.
Essa monocitose pode estar relacionada ao estresse e pode estar relacionada principalmente com infecções crônicas e doenças imunomediadas. Nós vamos passar para o último tipo celular que nós podemos encontrar, que são os basófilos. Classicamente, os basófilos, eles não estão presentes na cascata clássica de inflamação, desculpa. Então, quando que os basófilos aparecem, se eles não aparecem na cascata inflamatória convencional, e para que eles servem? Os basófilos, eles vão estar presentes sempre nas desordens de hipersensibilidade, que a gente chama de alergias, tá? Ele pode vir ou não associado à eosinofilia. Por que ele está relacionado às desordens de hipersensibilidade? Porque ele possui grânulos no seu citoplasma com muitas substâncias vasoativas que vão estimular as reações de hipersensibilidade, principalmente do tipo 1. Como o monócito, ele também tem o seu valor de referência começado com 0. E como eles só aparecem nessas desordens, a sua diminuição não tem nenhum valor clínico para a gente, só o seu aumento, que nós vamos chamar de basofilia. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda.